Eduardo do canal Social Up e hoje eu vim trazer para vocês 5 dicas produtivas para você usar no seu Photoshop, tá? Então são coisas que a gente utiliza bastante no Photoshop, tá? E que vai aumentar a sua produtividade, tá? São pequenas dicas, talvez pessoas que já tenham um vasto conhecimento em Photoshop já saibam e não seja novidade, mas é sempre bom a gente trazer essas dicas básicas aí, tá bom? Então, a primeira delas é que pouca gente sabe, mas a gente consegue colocar guias no nosso Photoshop por porcentagem. Por exemplo, aqui eu consigo buscar linhas guias, tá? Puxando da lateral do site e puxando aqui da parte de cima, tá? Isso, a princípio, não é novidade para ninguém. Porém, o que poucos sabem é que se você clicar em View, New Guide, você consegue estipular uma porcentagem. Por exemplo, na horizontal, eu quero uma linha em 25%, de cima para baixo. Então, ele já me colocou aqui. Da mesma forma, eu consigo colocar uma guia de 25% na vertical. E por que isso é tão importante? Tá? Deixa eu concluir colocando mais linhas a 75% na vertical e 75% na horizontal. Isso é importante porque no momento que você vai criar uma arte, um dos princípios básicos do design que a gente sabe é que os pontos mais importantes de uma imagem são esses pontos de encontro. Então isso ajuda bastante para o alinhamento de uma imagem. Por exemplo, eu tenho essa imagem aqui, eu sei que o coqueiro ele ficaria bem ajustado neste ponto aqui, tá? Ou se eu tivesse uma outra imagem, eu posso sempre pensar nesses 4 pontos de encontro, ou até mesmo para criar uma margem. Então, isso é bastante eficaz para a gente, tá? Então, essa é a nossa primeira dica. A segunda dica é o seguinte: digamos que eu tenho essa imagem aqui e eu queira centralizar ela, tá? Às vezes a gente pode até tentar ir para essas guiazinhas que aparecem assim, essas roxinhas assim, mas tem uma forma mais fácil, que é o quê? Eu seleciono a layer, eu aperto Ctrl A ou Command A, e aqui em cima, ó, vai aparecer as opções de alinhamento. Então eu posso alinhar o centro na vertical e alinhar o centro na vertical. Então, dessa maneira, eu tenho certeza que está bem alinhado. Ó. Eu quero deixar para o canto, eu quero deixar embaixo, mas no centro. Então, esse alinhamento é bem mais fácil fazer assim. E para você saber, depois que eu já alinhei da forma que eu quero, eu aperto Ctrl D ou Command D para desselecionar o canvas. Outra coisa bastante importante, que seria a terceira dica, é o histórico de modificações. Ah, mas eu não tenho. Calma. Vamos aqui em Window, vamos em History, e aqui eu coloco ele por padrão, eu coloco aqui, para eu ter uma visualização legal. Então eu consigo ter uma ideia de todo o histórico do que eu fiz. Então se eu quiser voltar algumas opções do que eu fiz, eu consigo voltar. Isso é muito importante caso você esteja criando uma máscara, esteja fazendo alguma coisa que precise reverter o processo, né? Então é bastante importante. Além disso, esse histórico, você consegue aumentar o número de históricos salvos, tá? Basta que você vá nas preferências do seu Photoshop. A quarta dica é uma questão bem básica, mas que bastante útil na hora de você trabalhar com Photoshop, que é o seguinte: eu criei um quadrado aqui, certo? E eu quero testar algumas cores nesse quadrado. Então eu vou colocar uma primeira cor aqui, e eu clicaria aqui e clicaria em outra cor, certo? Então eu tenho 2 cores aqui. A forma mais difícil é o quê? Eu venho no quadrado, clico 2 vezes, clico na lupinha e dou OK. Ou então, clico 2 vezes no quadrado, clico na outra e dou OK. A forma mais fácil de fazer isso é clicando Command Delete para preencher com a cor de baixo, ou então Option Delete. Isso no teclado do Mac, tá? No teclado do Windows é Ctrl Delete ou Alt Delete. Então você consegue fazer essa variação alternando essas cores. Da mesma forma que você consegue alternar essas cores
clicando Shift X. Ó, então você consegue inverter isso aqui e para trocar as cores do quadrado, Command ou Ctrl Delete ou Alt Delete. Então aqui você consegue fazer essa troca de cores. Então fechamos as nossas 5 dicas. Vamos relembrar guias que você consegue colocar com porcentagem, ó, 50%. O alinhamento, que você selecionando o objeto, apertando Command A, você pode centralizar o seu objeto. Terceira dica, o histórico. Aqui vai aparecendo todas as modificações que você vai fazendo. Quinta dica, as cores. Você consegue modificar as cores apertando Command Delete ou Alt Delete. E, por fim, a inversão das cores aqui. Então, digamos que eu esteja pintando esse fundo aqui, eu esteja pintando com rosa e queira alternar, eu aperto Shift X e inverto. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 5 dicas. Caso vocês queiram mais dicas, comentem aqui. Vocês podem conferir essa matéria completa no nosso blog, assim como outras matérias, tá bom? E qualquer dúvida é só mandar um contato @agenciasocialup.com.br. Até a próxima, pessoal!